Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos estar trabalhando hoje uma aula de introdução à filosofia política do primeiro ano do ensino médio. Vou estar colocando aqui os slides para nós acompanharmos. Introdução à filosofia política. Entender conceitos sobre o Estado brasileiro. Então, significados, conceitos e definições. Origem do Estado. Como se formou o Estado e por quê? As circunstâncias específicas que deram origem à formação do Estado nas diversas sociedades humanas é um tema de difícil verificação, embora tenha despertado muita especulação ao longo da história da filosofia política, conforme veremos adiante. Para a maioria dos autores, o Estado nem sempre existiu. Sabe-se que diversas sociedades do passado e do presente organizaram-se sem essa instituição. Nelas, as funções políticas não estavam claramente definidas e formalizadas em determinada instância de poder. No entanto, em dado momento da história da maioria das sociedades, com o aprofundamento da divisão social do trabalho, certas funções político-administrativas e militares acabaram sendo assumidas por um grupo específico de pessoas. Esse grupo passou a deter o poder de impor normas à vida coletiva. Assim teria surgido o governo, por meio do qual foi se desenvolvendo o Estado. Aqui é uma foto dos barões ladrões da Idade Média e barões ladrões de hoje. São as palavras desse cartoon sobre a repetição da história, relacionando economia e poder. O artista apresenta de forma caricatural o problema dos trusts ou monopólio, sua relação com as políticas de proteção tarifária e seus efeitos sobre a população. Explore o detalhe da imagem, qual é a posição política desse cartoon. Concepção liberal. A concepção liberal centra sua análise em qual deve ser a função do Estado. Assim, de acordo com o liberalismo, o Estado deve agir como mediador dos conflitos entre os diversos grupos sociais, enfrentamentos inevitáveis aos indivíduos. Então, o Estado aqui, ele seria um mediador. O Estado deve promover a conciliação dos grupos sociais, amenizando os choques dos setores divergentes para evitar a desagregação da sociedade. Sua função é, portanto, alcançar a harmonia entre os grupos rivais, preservando os interesses do bem comum. Entre os pensadores liberais clássicos, destacam-se os iluministas John Locke e Jean-Jacques Rousseau, cujas concepções políticas veremos adiante. Concepção marxista. A corrente marxista centra sua análise em qual tem sido a função do Estado. Por isso afirma que o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, isto é, daqueles que protagonizam a luta de classes. Conforme a terminologia marxista, é uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes sociais dominantes. Portanto, sua função é garantir o domínio de classe. E aqui vamos falar um pouquinho sobre os regimes políticos. Regime político é justamente o modo característico de o Estado relacionar-se com as sociedades civil. Na linguagem política contemporânea, os regimes políticos são classificados em dois tipos fundamentais: democracia e ditadura. Democracia. Democracia é uma palavra de origem grega que significa poder do povo. Foi a antiga cidade grega de Atenas que legou ao mundo ocidental uma das mais citadas referências de regime democrático. Nela, os cidadãos, pequena parcela da população ateniense, no caso, participavam diretamente das assembleias e decidiam os rumos políticos da cidade. Portanto, havia em Atenas uma democracia direta. Em nossa época, a democracia direta praticamente não existe mais. Ao longo do tempo, os estados foram ficando muito complexos,
com extensos territórios e populações numerosas, tornando-se inviável a proposta de os próprios cidadãos exercerem o poder diretamente. Assim, a democracia deixou de ser o governo direto do povo e passou a ser o quê? E o que encontramos atualmente é a democracia representativa, na qual os cidadãos elegem seus representantes políticos para o governo do Estado. Bom, por hoje é só. Aqui são algumas colocações que até nos ajudam na aula passada e espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.